Olá, boa noite. Boa noite para você. Os ministros do Supremo Tribunal Federal continuam o julgamento que avalia se discriminação por orientação sexual e identidade de gênero deve ser considerada crime. Na quarta sessão sobre o tema, o ministro Edson Fachin, relator de uma das ações, também reconheceu omissão do Congresso e que homofobia e transfobia devem ser enquadradas como racismo. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, hoje então tivemos aí a quarta sessão plenária aqui no Supremo Tribunal Federal dedicada a discutir a criminalização da homofobia e da transfobia no país. Até o momento já tivemos o voto de 4 ministros e todos consideraram que há sim omissão do Congresso Nacional em não editar lei específica criminalizando atos homofóbicos e transfóbicos. Os ministros também consideraram que enquanto não houver essa lei por parte do Congresso, todos esses casos de homofobia e transfobia devem ser enquadrados na lei de racismo. Essa é uma lei de 1989 e traz aí punições para quem discriminar por conta da raça, da cor, da opção religiosa e também pela procedência nacional. A sessão de hoje, então, ela foi retomada com o voto do ministro Edson Fachin, que é o relator de uma das duas ações que estão em tramitação aqui no Supremo. O ministro inicialmente disse que caberia sim ao STF julgar esta ação justamente por reconhecer a omissão do Congresso e ainda pelo direito subjetivo dessas pessoas de terem uma lei específica. Vamos agora acompanhar na reportagem como foi o início da sessão de hoje. Ao reconhecer a omissão do Congresso, o ministro Edson Fachin, relator do mandado de injunção, disse que casos de homofobia e transfobia são uma forma de racismo. Ele afirmou que o país não pode tolerar situações de preconceito e discriminação. O direito de cada um de nós ser o que somos está na exata medida do outro, que nos é diferente, ser o que é. Toda pessoa deve ser protegida contra qualquer ato que atinja sua dignidade. A dignidade da pessoa humana não pode, por evidente, ser invocada de forma retórica, como se fosse, permite-me a expressão, como um grande guarda-chuva acolhedor de qualquer argumento, em razão da sua amplitude. O ministro Fachin citou decisões e tratados internacionais em que o Brasil é signatário e que falam sobre a obrigatoriedade de combater todas as formas de discriminação. Ele concluiu que o STF não está criando um novo tipo penal, mas que a falta de lei específica impede a garantia de direitos. A falta de lei específica até este momento inviabiliza o exercício de direitos, porque a própria Constituição prevê que a lei deve punir criminalmente a discriminação de gênero. Na sessão desta quinta-feira, o ministro Celso de Mello, relator de outra ação sobre o mesmo tema, voltou a falar. Agora, na ação de relatoria do ministro Edson Fachin, e acompanhou o colega nas mesmas conclusões. Está-se a invocar legislação penal já existente, está-se a invocar legislação penal editada pelo Congresso Nacional, está-se a proceder-se a uma adequação, a uma subsunção de condutas homotransfóbicas à própria noção de racismo, de prática racista. O ministro Alexandre de Moraes foi o terceiro a reconhecer demora do Congresso em não aprovar lei. Disse que a população LGBTI é o único grupo de minorias que nos últimos 30 anos de Constituição não foi contemplado com lei específica. Não houve, por parte do Congresso, em momento algum, nenhuma dúvida que a ampla proteção a esses grupos vulneráveis dependia também de lei penal. O único grupo que nesses 30 anos ficou excluído foi o grupo relacionado à orientação sexual e identidade de gênero. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, está aqui e tem outras informações sobre a sessão plenária de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Depois do intervalo, o ministro Alexandre de Moraes concluiu o voto e o ministro Barroso também votou, né? Exatamente. O ministro Luiz Roberto Barroso acabou seguindo também a mesma linha do ministro Celso de Mello, acompanhou na integralidade e avançou só um pouquinho diferente do ministro Celso de Mello, Fachin e Alexandre de Moraes, para entender que quando houvessem essas condutas envolvendo
homofobia ou transfobia, que elas fossem consideradas pelos juízes como situações agravantes ou qualificadoras, motivo fútil ou torpe. E aí, somente nesse ponto que ele acabou divergindo. Ao longo do seu voto, ele disse que estaria tendencioso a fixar um prazo para que o Congresso Nacional pudesse legislar a matéria que a Constituição exige que seja feita, mas ele acabou dizendo que já foram tantos os projetos de lei que não passaram, ou mesmo que o projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, encaminhado para o Senado e no Senado incorporado ao Código de Processo, ao novo Código Penal e acabou de uma certa forma paralisado, que ele avançaria nesse prazo para já determinar, conforme o ministro Celso de Mello decidiu no voto dele também, dar a interpretação conforme para que seja aplicada a lei do racismo para esses casos de homofobia e transfobia, até que o Congresso Nacional efetivamente crie a lei específica para criminalizar esse tipo de conduta que, de uma certa forma, acaba deixando vítimas dentro desse grupo de vulneráveis e uma violação desses direitos fundamentais, como todos os 4 ministros que já votaram decidiram até o presente momento. Bom, a cobertura completa no Plenárias no final de semana, né? Exatamente. E nesse final de semana a gente deve trabalhar um pouquinho nesses votos que foram apresentados, tanto do ministro Celso quanto do ministro Fachin, a conclusão do voto do ministro Celso, mas a certeza de que ainda não temos uma certeza de que esse tema volta para a semana que vem. O ministro Dias Toffoli, ao finalzinho da sessão, disse que já foram 4 sessões plenárias dedicadas a esse tema e que ainda vai reavaliar a agenda para saber se o tema volta na próxima quarta-feira. Então, ainda há uma dúvida sobre a data de retorno desse tema ao plenário. Temos que aguardar. Ok, Karina, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço.